Al-Ahly é o líder do grupo com 1 ponto. O Porto é o segundo com 1, Palmeiras 1, e aí o Inter Miami com 1. Por quê, Fábio Piperno? Porque vocês são indisciplinadinhos. É? O critério do cartão amarelo, já que foi Oxo, Oxo, Oxo e Oxo, os jogos da primeira rodada, tudo igual, certo? Não. O quinto critério de desempate é cartão amarelo. E o cartão do Abel faz o Palmeiras, nesse momento, estar atrás do Porto. Então, o professor Abel, né, que aqui no Brasil é figurinha carimbada para arbitragem brasileira e reclama que eu sou perseguido e tal, não sei o quê, porque os árbitros pegam no meu pé. Chega lá no Mundial, no primeiro tempo acontece a mesma coisa. Ele tem que entender que não adianta, não vai ganhar no grito, seja aqui em Portugal ou no raio que o parta. Então, sabe, ir lá reclamar por qualquer coisa o tempo todo, dá nisso aí, cartãozinho amarelo para o professor. Ó, a gente vai falar rapidinho do jogo do sábado, mas até porque o Al-Ahly fez um bom primeiro tempo, né? Segundo tempo eles cansaram, mas o tempo foi até aceitável do time egípcio. Perdeu um pênalti e depois de um tempo o time do Messi melhorou. Mas vou falar mais do Oxo do Palmeiras. Ô, Piperno, todo mundo me conhece, para mim não tem perdeu melhor, empatou melhor, olha, conseguiu fazer grandes coisas. O Palmeiras jogou bem, competiu, mas empatou. De novo, teve dificuldade para finalizar. É um time que titubeia ali, parece, na última hora de finalizar. Pode ser o Vitor Roque, pode ser o Paulinho, pode ser o Estevão, pode ser só o Flávio Lopes mesmo cabeceou a primeira bola que chegou nele. É um time que tem essa dificuldade não só nesse campeonato. Gostei das entradas do Alain, mas acho que está tendo um pouco um exagero nos elogios ao que o Palmeiras fez. O Palmeiras pegou o pior europeu possível nesse campeonato. E foi 0-0. Eu, por exemplo, na contramão de todos os meus amigos lá do outro CNPJ, eu achava o Palmeiras muito favorito para ganhar esse jogo. Eu acho o Palmeiras melhor time que o Porto. E acho que foi um empate com sabor de derrota. Eu não concordo com essa história de que, puxa, jogou bem, criou mais, o goleiro deles foi o melhor em campo. Eu até retuitei o que o site da FIFA falou sobre o goleiro, chamou de o paredão do Porto, aquela coisa. Bom, ele é pago para isso, para tentar pegar as bolas que vão no gol. E ele fez isso muito bem, é verdade. Agora, ele usou cromoterapia, Pipo. Põe um goleiro com amarelo ali, vocês dão uma... Pois é, ele que tinha que amarelar, né? E aí você vê. Vocês têm uma dificuldade de acertar o gol, Pipo. Então, é uma dificuldade crônica, principalmente em jogos importantes e jogos em que a gente percebe muita afobação nessa jogada, como diria o professor Tite, terminal, porque não tem desculpa perder gol na pequena área, por exemplo, como naquela blitz das 3 chances. Aliás, a terceira, eu acho até que foi a mais difícil de todas, porque o Richarlison pegou meio de costas, teve que dar um belo drible, chutou bem, deu azar porque o zagueiro cortou em cima. Agora, perder gol na pequena área, como fez o Estevão, por exemplo. Aliás, o Estevão não deixou o Richarlison fazer o gol, né? Não foram muitas oportunidades. Não adianta, puxa vida, jogamos bem, jogamos melhor, criamos mais, isso aqui. Quanto foi o jogo? 0-0. O Palmeiras perdeu esse ano 2 pênaltis em jogos contra o Corinthians, perdeu uma final de campeonato porque não fez gol de pênalti, perdeu para o Flamengo em São Paulo porque não fez o seu pênalti, está perdendo gols incríveis em quase todo o jogo e aí depois reclama. Quer dizer, não tem o que chorar. Agora, eu concordo que o time melhorou depois das alterações, também porque o Palmeiras tem mais banco que o Porto. E o técnico do Porto, o Martim Anselmi, ontem, sutilmente chamou atenção para esse detalhe. Quando ele falou, depois das trocas e tal, né, o time deles cresceu, enfim, aquela coisa toda. Mas porque realmente tem jogadores de bom nível no banco. Agora, tem que fazer gol. Se não fizer gol, não vai ganhar jogos de futebol. Ô, Pipo, eu brinquei com você nas redes sociais. Antes de eu tirar meus 4 dias de descanso, eu tinha falado o que tinha acontecido com o Aníbal Moreno. E aí o Aníbal Moreno vem de titular, deu uma retrancadinha, o professor, né? E eu achei muito bem o Aníbal Moreno. Eu gostei muito dele. Ele começava todos os jogos, roubava e começava todas as jogadas. O Palmeiras foi muito bem nisso. No começo do jogo, essa blitz de retomar a bola e atacar de forma vertical, talvez a primeira grande qualidade dos times do Abel no Palmeiras, quase deu certo, né? O Maurício perdeu um gol. Mas eu gostei da entrada do Aníbal Moreno. Em compensação, rapaz, Maurício, Vitor Roque e Felipe Anderson,
Minha Pai do nossa. céu, hein, Pipo? Como diria aquele nosso grande e saudoso amigo, meu Deus, porque Meu Deus. realmente, né, não jogar. E o Estevão no primeiro tempo perdeu 3 oportunidades. Três, Estevão. Né? Eu acho que a entrada do Aníbal surpreendeu sim, porque ele optou por um marcador mais cascudo, teoricamente, para trabalhar mais com o Felipe Anderson ocupando aquela faixa do lado direito para liberar o Estevão. Eu acho que isso no primeiro tempo sacrificou demais o Richard Rios, que para mim foi o melhor jogador do Palmeiras. Jogou demais. Lembra que a gente falou dias atrás que era um jogador pretendido pelo Porto. O Porto achou que não tinha grana para isso. Obrigado. Aê, Chegou o cafezinho! café Esse aqui. sim, Piper. Sim, Olha gostei. Ó. só, que coisa maravilhosa aqui. Então, o Richard Rios, eu acho que o Mundial também é para isso, né? Ele melhorou a vitrine dele, aumentou a visibilidade. Eu acho que o valor de mercado também, porque, vejam, ele vem de um bom jogo contra a Argentina em Buenos Aires e ontem também jogou bem. Agora, no segundo tempo, depois das alterações, ele pôde se soltar mais e eu acho que cresceu ainda mais no jogo. Para mim, foi o ponto positivo do Palmeiras. Gostei do Murilo também, achei que Sim. mais. Acho que o Gustavo Gomes foi bem, mas não nada de. O Murilo teve uma chance também no segundo tempo. E gostei das substituições. E é por isso que eu vou falar das substituições agora, Pi, quando a gente mudar de partida, porque, obviamente, estavam mais frescos, como diz o Abel, é um fato. Tem mais banco o Palmeiras para trocar. O técnico do Porto teve mais dificuldade, mas gostei da entrada do Paulinho bastante. Achei um jogador muito mais. Com mais objetivo, né? Com menos firula, ou toca a bola para o lado, ou tenta um passe menos preciosista. Gostei muito da entrada do Alan, na verdade, no caso do Palmeiras. Gostei que ele de novo entrou muito bem, enquanto o Cruzeiro já tinha entrado bem, tinha feito o gol do Palmeiras no finalzinho. Obviamente que ele joga ali numa faixa de campo que pode, às vezes, ser confundida com a do Estevão, mas acho que o Estevão podia ir na do Maurício e o Alan de titular. O que você acha, Pipo? Eu acho que eu voltaria com esses caras como titulares, sim, o Paulinho e o Alan, porque, veja, embora tenha perdido gols e tal, eu prefiro o Estevão circulando mais. Eu já falei aqui que eu não gosto do Estevão preso lá por aquele lado, né? Se o Palmeiras for jogar, por exemplo, contra o PSG, eu entendo reforçar aquele lado, porque o PSG tem o Nuno Mendes e tal. Vamos dar uma rezada, Piperno. Vamos, vai. Vamos. Não. Agora, veja, há jogos em que o Palmeiras pode jogar assim, mais solto, né? E com opções mais, de fato, mais agudas por aquele lado. Então, eu sou muito a favor de um jogador como o Alan, que vai poder fazer parte do trabalho sujo, entre aspas, enfim, por aquele lado, para soltar mais o Richard Rios. Essa é uma grande arma que o Palmeiras tem, né? E, aliás, a principal jogada de linha de fundo pelo lado direito que o Palmeiras fez foi logo depois das alterações em que o Richard Rios passou, fez a ultrapassagem e cruzou para trás. Muito bem, por sinal. Então, eu sou a favor disso aí. Agora, o Maurício, o Vitor Roque e principalmente o Felipe Anderson, eu acho que ontem, né, perderam muitos pontos. E o professor, inclusive, até demorou um pouco para, né, enxergar essas trocas que eram muito necessárias. Eu achei, Pipo, uma outra coisa contra um time, vou repetir. Foi um bom jogo do Palmeiras, foi intenso, começou melhor, terminou melhor, ali entre os 30 do primeiro tempo e os 30 do segundo, acho que foi os 20 do segundo. Foi um jogo bastante competitivo. O Everton também trabalhou, principalmente nas bolas paradas do Porto. O Everton precisou trabalhar. O sistema defensivo do Palmeiras estava dando um pouco de tilt, coisa que não acontece quase nunca, né? Forte o sistema defensivo aéreo do Palmeiras, mas ontem não estava dos melhores. Mas acho que tem uma outra questão que aparece tanto justamente porque o Porto jogou menos, ou quis jogar menos no ataque, que foi o Giai na direita. Ele ficando e o Piquerez indo, Piperno, eu não tenho saúde, ainda bem que eu não sou verde nesse caso. Rapaz, ontem ele estava com o norte magnético dele meio fora do rumo, né? Mas aí que está o negócio. Claro que o professor conhece bem o futebol português, né? Mas eu também chamei atenção aqui em muitas das nossas lives para o garoto Rodrigo Mora.
de 18 anos, tido como a nova joia do futebol português e que jogou em cima do Giai boa parte do tempo. E, meu Deus do céu, o Giai deve estar sonhando com esse moleque até hoje. Se o Giai for um praticante de tiro ao alvo, vai colocar a carinha do rapaz ali no alvo para tentar acertar o tempo todo. Porque não conseguiu achar ainda. Né? O moleque, aliás, no confronto entre os dois gachos, os dois putos, como os portugueses gostam de dizer, né? Os meninos de 18 anos, o portuguesinho ontem foi melhor que o brasileiro. Rodrigo Mora jogou mais do que o Estevão. E certamente é um jogador que não vai continuar no Porto por muito tempo. Ah, não vai. Essa passagem dele lá também vai ser curta. Bom, a gente está mais cedo hoje no ar. Durante o Mundial de Clubes, a partir de hoje, a nossa live, que normalmente é às 10h30, será às 9h30. E chamar-se Coffee Break, porque a gente gosta de um anglicismo, já que o Mundial de Clubes é lá nos Estados Unidos. A gente também já está esquentando o motor para a Copa do ano que vem. Então já chame parentes e amigos, entre nas rodas das redes sociais para saber que o Coffee Break, você vê que o Piperno recebeu o Coffee Break durante o Coffee Break, começa às 9h30. Durante esta temporada especial, teremos o nosso bolão, obviamente, um massacre anunciado, uma coisa bem o Bayern de Munique contra Auckland, no caso eu, o Bayern de Munique, o Piperno, o Auckland City. Calma, vai ter. Brasileiro de 2023, não se esqueçam disso. Ninguém esquece, Piperno, mas mesmo assim tá mais que 14 pontos já. E a gente vai dar os palpites, será uma coisa diária aqui do programa, vamos ver quanto está. Vai começar agora o do Mundial, então a gente não deu palpites do Mundial hoje, a gente vai dar, depois tem Melvet. Melvet já é em inglês, né? Porque é tipo malvado no nosso inglês. Ô, Pipo, e também teremos uma coisa especial. Você que é sócio torcedor do nosso clube de membros, vai poder participar das nossas lives diárias aqui. Como, Piperno? Mandando um vídeo de até 30 segundos, 30, 40 segundos, para a gente conseguir carregar, comentando um jogo do dia. Então, você que é sócio torcedor, você única, exclusivamente, manda seu vídeo curtinho lá no nosso site, no nosso e-mail do sócio torcedor, então, stdebitododia@gmail.com. A gente vai selecionar um ou dois por dia, dependendo de quantas lives a gente fizer, e você participa dos comentários aqui com a gente. Mas, para isso, você é sócio torcedor. Então, aí do lado da live, você já clica e já vira sócio torcedor para participar com a gente aqui. E, além disso, temos outros quadros. Por exemplo, o craque do dia, ou o volante do dia, no meu caso, sempre será o volante. Aliás, teve volante, Fábio Ruiz, teve gol de Vitinha, teve gol, o Richard Rios jogou bem. Eu não ouço falar atacantes, eu ouço falar volantes, mas de qualquer forma... Kvaratskhelia, por exemplo. Né? Foi o garoto Musiala entrou no segundo tempo, já fez 3 aí contra o nosso eu e você e mais 3 aqui do nosso chat. Não. A gente também faz uns 3. Pode ser que a gente tome, mas a gente faz também.